bastante, abrange gente valente, um povo tocante. Entre os caiçaras e nas minas, seja ribeirinho ou na floresta, povo de cultura que é tanta que até empresta. Ultrapassa ainda a agropecuária e o extrativismo. Agricultores e muito além disso. Não é um povo menos inteligente, é gente que ama as raízes pertencentes. Entende que ali, naquele lugar, muita sapiência se pode encontrar. Por isso, meu caro amigo, pense muito antes de achar, porque os educandos do campo, muito conteúdo, nos podem ensinar. Olá, eu sou Caritia Nayara e bem-vindos a mais uma série documental sobre estrutura e funcionamento da educação. E hoje nós teremos Educação no Campo. Antes de falarmos sobre o que é esta modalidade da educação, chamada educação do campo, nós precisamos enfatizar um assunto muito importante, uma dívida social. Infelizmente, nós temos no legado histórico social de que as pessoas que fazem parte, que vivem no campo, na zona rural, são tidas como pessoas menos inteligentes ou que lhe falta higiene, entre tantas e tantas coisas. Um exemplo disso é que em 1918, no livro Urupês, de Monteiro Lobato, nós encontramos o famoso Jeca Tatu, o representante rural paulista. E desde então, ele tem sido um símbolo do que representa a vida rural. E nós sabemos que isto não é verdade. A educação no campo é uma modalidade de ensino da educação brasileira que, através das políticas públicas, busca ofertar aquilo que, por Constituição, é direito a todo brasileiro, seja ele na zona urbana, seja ele na zona rural, o acesso à educação. Então, a modalidade de educação no campo busca atender de forma efetiva e de qualidade os alunos considerados da zona rural. Segundo o Decreto 7352 de 2010, no artigo 1º, vejamos o que ele caracteriza como população do campo, ou seja, as pessoas que pertencem a essa modalidade da educação. Define a população do campo sendo eles agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos das florestas, os caboclos e os outros que produzem suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. Ou seja, os estudantes pertencentes a essa modalidade de ensino, sejam eles crianças, jovens ou adultos, suas escolas, ainda segundo o decreto, podem estar dentro desta zona rural ou também em regiões urbanas, entretanto, que sejam essas pessoas participantes dos grupos supracitados anteriormente. Percebemos assim que a modalidade de educação no campo não está ligada apenas numa questão geográfica, mas sim porque essas pessoas desenvolvem valores familiares, também com a vizinhança, e assim elas podem permanecer com aquilo que pertence a cada família, seja a língua, seja a cultura, seja tantos outros valores. E agora, para aprendermos mais sobre essa modalidade de ensino, vamos conhecer outras pesquisadoras da área para mais informações. Olá, bom dia, meu nome é Rebeca Machado e agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico da educação no campo no Brasil e um pouco da sua legislação, da trajetória da construção da legislação da educação no campo no Brasil. Bom, embora o nosso país seja um país predominantemente rural, a educação no campo, historicamente, ela nunca foi pensada desde o período colonial. As primeiras discussões a respeito desse assunto, elas só vieram a se iniciar no final do século XX. Foi somente no ano de 1933 que se iniciou a alfabetização no campo. E no ano de 1935 ocorreu o primeiro Congresso Nacional de Ensino Rural, que estabeleceu a Sociedade Brasileira de Ensino Rural. Foi somente no ano de 1937 que se iniciou com o Estado Novo realmente uma preocupação
com a educação no campo. E por que essa preocupação? Bom, essa preocupação ela foi oriunda de um movimento, por conta de um movimento conhecido como o êxodo rural, em que as pessoas do campo estavam migrando para as grandes cidades por conta de um processo conhecido como urbanização. Então, as pessoas estavam migrando do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, de emprego e para fugir da fome. Sendo assim, esse êxodo rural, esse movimento das pessoas saindo dos campos para a cidade, estava preocupando os fazendeiros e os senhores de terra, porque eles estavam receosos em ficar sem mão de obra para trabalhar nas suas fazendas. Por conta disso, se iniciou um movimento conhecido como ruralismo pedagógico. E como nós podemos concluir, ele não tinha como foco principal a educação do homem do campo, mas apenas como uma maneira de manter a mão de obra naquele local. Sendo assim, o ruralismo pedagógico não levava em consideração as peculiaridades do indivíduo do campo, não levava em consideração a sua rotina, a questão do quadro de chuvas. Era apenas uma cópia da mesma escola que era feita na cidade, foi copiada no campo, o que não atingiu o indivíduo do campo, o que não atingiu a educação no campo. Somente no ano de 1996 foi que se iniciaram as discussões a respeito da educação do campo, uma educação realmente que leva em consideração as peculiaridades, a particularidade do indivíduo no campo. Mas foi somente em 2008 que se estabeleceu a educação do campo como uma política pública. Olá pessoal, eu me chamo Daiane e agora a gente vai dar continuidade ao nosso documentário abordando um pouco sobre a legislação atual, né? Como que a LDB ela contempla a educação no campo numa perspectiva mais odierna, certo? Então vamos lá, em 2010 a gente teve, né, o decreto 7.352. Ele foi muito importante, por quê, Daiane? Porque ele declarou, né, que a educação no campo seria reconhecida como uma política pública, certo? Então quais foram as pessoas que foram contempladas, né, por esse decreto? Principalmente os agricultores familiares, extrativistas, os pescadores artesanais, ribeirinhos, os assentados acampados, né, da reforma agrária. Também foram contemplados, né, por esse decreto os trabalhadores assalariados, né, rurais, os caiçaras, os povos das florestas, quilombolas e todas as pessoas que têm como seu meio de sustento de vida o campo, certo? Mas a LDB, desde 1996, ela traz lá no artigo 23 alguns parâmetros muito importantes, né, basilares, que a gente vai falar sobre educação em diferentes contextos, dentre ele o do campo, certo? Então vamos lá, o artigo 23, no inciso 2, vai falar que o calendário escolar ele deve, né, se adequar às peculiaridades locais. Ou seja, se você dá uma aula, né, se você planeja a sua aula ou a sua escola para um ambiente urbano, a proposta vai ser completamente diferente para uma área do campo, certo? Uma área rural. Então isso é muito importante se atentar, né? Porque a LDB ela vai trazer, né, coisas basilares para que a gente possa fundamentar, né, a nossa educação. Mas o artigo 28 ele vai abordar, né, a educação no campo de uma forma específica. Ele vai dizer que na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão adaptações necessárias. Aí você pode perguntar, Daiane, mas que adaptações seriam essas, né? De que natureza, de que nível, em que parâmetros, né? Que facetas, né, da educação no campo seriam influenciadas por essas adaptações? Primeiramente, né, a LDB vai trazer que seriam os conteúdos curriculares, né? Então, através de metodologias apropriadas, os conteúdos curriculares eles seriam adaptados, né, modificados para a educação no campo, certo? Outra coisa, que a organização escolar seria algo próprio, né, visando o calendário escolar, né, o ciclo agrícola e as condições climáticas daquele determinado ambiente. E o terceiro ponto seria, né, que deveria se adequar à natureza do trabalho da zona rural, certo? Que é totalmente diferente da zona urbana. Então, gente, tudo isso nos leva a pensar o quê? Que deve haver uma valorização da identidade, né, da escola no campo, certo? Então a gente pode fazer isso de forma prática, de diversas formas. A primeira forma seria através, né, de projetos pedagógicos, né, com conteúdos curriculares e metodologias, né, de projetos pedagógicos, né, com conteúdos curriculares e metodologias adequadas, né, às necessidades específicas tanto daquele ambiente quanto dos alunos daquele local.
certo? Uma outra forma, né, seria, assim como falou, né, o artigo 28, nos seus incisos, né, sobre essa questão de que o calendário ele deve se adequar, né, à fase climática, às condições climáticas, né? Essa questão também da qualidade deve ser algo contínuo, porque não adianta a gente promover uma qualidade e não dar continuidade, né, a essa qualidade. Então, isso é muito importante, então, que você possa sempre procurar valorizar na educação no campo. Você, enquanto educador, enquanto aluno, estudante, você deve sempre estar atualizado no que diz respeito, né, a essa dimensão da educação. Então, que a gente possa, né, sempre buscar crescer. E a LDB ela vai nos trazer, né, algumas premissas, algumas coisas basilares para que a gente possa fundamentar essa nossa prática, certo? Então é isso, espero que tenha feito sentido e que você possa continuar sempre se aprofundando na sua formação para ser um educador completo, certo? Tchau, tchau! Bom dia, eu me chamo Tiziana e vou falar sobre o funcionamento da educação do campo, que consiste em assegurar a adaptação do sistema do campo. Para isso, é necessário que tanto o conteúdo como a metodologia dialoguem com as realidades das comunidades rurais. E é importante também entender que o funcionamento da educação do campo, ele trabalha com docências diferenciadas, que trabalham com turmas multisseriadas e com a pedagogia da alternância. A pedagogia da alternância, ela funciona alternando a metodologia para articular prática com conteúdos estudados. E além disso, a pedagogia da alternância, ela vai trabalhar com o calendário flexível, que respeite o tempo do campo. Então, em alguns períodos que é comum ter aulas na educação urbana, digamos assim, não terá na educação do campo, por exemplo, porque eles vão respeitar o período de atividade agrícola de cada região, de cada comunidade, respeitar a realidade e se adaptar ao sistema do campo. Por fim, acerca do funcionamento da educação do campo, é interessante a gente diferenciar da educação rural, porque a educação rural ela visa o produtivismo, ela ignora a formação do sujeito. Bom dia, eu sou a Catarina Calista e a minha fala ela vai ser em cima de como fundamental é a terra para uma transformação pessoal e social da pessoa. Então, a gente sabe que o meio rural ele já passou por várias modificações, tanto econômicas como culturais e como sociais. E a educação ela não fica distante disso, porque a maior diferença entre a educação no campo para a educação da cidade é justamente porque eles veem o sujeito como protagonistas da ação. E assim como Paulo Freire diz, cada pessoa ela tem uma bagagem gigantesca de saberes, de vivências, de histórias, de lutas que podem contribuir com uma educação, um saber muito mais potente. A bagagem de saberes, de vivências faz com que a gente pense e repense sobre a importância do território camponês e do homem em si dentro dele. Então é nítido que o homem e a mulher, eles estejam dentro desse território, eles vão conviver com uma pedagogia que divide valores comuns e princípios. Em uma entrevista que fizemos com o professor Jeová, que atua na Escola Patativa da Saré, ele deixa esclarecido justamente a composição desse currículo e de como eles vão encaixar essas vivências. Ele nos mostra que o currículo ele não é enquadrado como o Estado propõe, porém, eles ainda obedecem à demanda, eles cumprem essa responsabilidade profissional. E esse currículo ele é dividido em duas bases. A primeira, que é a padrão, que é voltada para o ensino de história, de português, de matemática. E a segunda, que é a diversificada, que é voltada para o coração. Eu achei isso tão fofo. É dividida em 3 disciplinas. A OTTP, que é a Organização e Técnicas Produtivas do Trabalho. O PEP, que é o Projeto de Estudo e Pesquisa. E o PSC, que são as Práticas Sociais Comunitárias. Dentro desse ensino, os professores eles são divididos para essas disciplinas padrões, mas eles são convidados para colaborar com essas disciplinas diversificadas, para justamente não esquecer o projeto pedagógico que é implantado dentro das escolas. É mostrado que essas disciplinas elas trabalham com uma visão a partir do materialismo dialético, porque
porque ela tem uma perspectiva de classe que faz com que dê voz e vez aos esquecidos e que tem um reconhecimento local onde está sendo trabalhado. Já nas estruturas físicas, o professor ele nos mostrou a diferença dos assentamentos na educação no campo, porque tem uma variação entre 6 a 8 salas de aula com 4 laboratórios, um pavilhão administrativo que faz de acordo com ele os olhos brilharem. Porém, ele quer ir além dessa belezura física e ele quer buscar uma belezura educacional. Nos horários não tem uma diferença tão grande, porque assim como aqui na cidade, as aulas lá são em tempo integral. Porém, tem um trechozinho, uma eventualidade que ocorre em um mês, que eles passam de 2 a 3 meses organizando tudo, que faz com que sejam tempos educativos na base diversificada, que abrange seminários, oficinas, esportes, aulas que colhem perspectivas na comunidade e trabalham dentro das salas de aula. Então, é uma união do local em si com toda aquela bagagem de vivências que cada pessoa carrega. Ele exige que compreendamos que a educação é uma forma de intervir no mundo. E é isso que a gente vê no professor. Ele tem aquela paixão, aquela vontade de mudar, de trazer educar os saberes de lá para cá. E é isso, a transformação da sociedade, ela tem que ter um conhecimento que liberte, que transforme, que modifique. Então, a gente tem que protagonizar o campo e fazer com que ele continue em movimento assim como a sociedade é. E é por isso a coragem de educar, porque é uma virtude. Porque para você enfrentar tantas barreiras e não desistir e ainda acreditar em todas essas possibilidades, é uma forma mais linda que o educar tem. Então, encontrar um sentido na vida é construir valores que enxerguem todos. E é isso, a educação no campo. E o trabalho do professor Jeová. Bom dia, eu me chamo Gisele Brandão. Para obter mais informações sobre a modalidade da educação no campo, como é o seu funcionamento na prática, nós entrevistamos o professor Jeová Sampaio. Esse que é educador popular, formado em Pedagogia da Terra pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem especialização em Desenvolvimento Territorial e Educação do Campo pela nossa Universidade Federal do Ceará, pelo campus do Cariri. Além disso, ele é licenciado em História pela Universidade do Vale do Acaraú. Atualmente, ele está cursando mestrado em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Ele atuou na Escola do Campo Patativa do Assaré, em Canidé, como educador. O professor Jeová é membro do Coletivo Estadual de Educação e, no momento, ele atua no setor de produção do MST na frente da formação. O professor Jeová nos explicou o que talvez seja o ponto principal para nós compreendermos sobre a educação do campo, que é a diferenciação da base curricular dela para a base curricular da educação urbana, podemos dizer assim. Essa base diversificada é composta por 3 disciplinas. São elas: organização e técnicas produtivas do trabalho, pesquisa, estudo e pesquisa, e também práticas sociais comunitárias. São por essas 3 disciplinas também, né, que a gente sustenta o currículo. Que a gente acredita que não é só aprender a matemática pela matemática, o português pelo português. Se eu vou aprender o português, eu preciso saber interpretar a realidade. Se eu aprendo a matemática, é importante que eu conheça os números, são simplesmente os números secos, as estatísticas pelas estatísticas. Mas é importante, por exemplo, eu conhecer de matemática. Quando eu vejo essa tristeza do número de mortos pela pandemia, eu não vejo simplesmente um número, eu vejo que ali tem vidas. Eu me chamo Gabriela e fiquei responsável pela segunda pergunta, que dizia o seguinte: o que o professor Jeová poderia nos falar sobre a modalidade de educação no campo? Então, ele iniciou a fala dele dizendo o seguinte, que para falar em educação no campo é necessário ir além da contextualização camponesa, que precisa levar em consideração as particularidades da educação no campo, como a cultura, políticas públicas e o indivíduo, que o indivíduo é o centro. Então, ele disse que a educação no campo ela tem um currículo, ela não é enquadrada como o Estado propõe, mas ela é regida pelo Estado. Os profissionais eles são pagos pelo Estado, a escola, com quem construiu, foi o financiamento público, né? Com o dinheiro do financiamento. Então, eles têm que atender à demanda do Estado, mas ele frisou que sempre pensando num projeto político
E olhando para a sala de aula, como sempre, uma sala de aula viva e que está em constante mudanças. Ela foi, para nós do campo, ela foi sempre urbanizada. Era pegado conteúdos e currículos da cidade e levados para o campo. Quando a gente diz isso, a gente não está dizendo que o currículo da cidade é ruim. Não. A gente só está querendo fazer a reflexão de que há diferença, né? Há uma diversidade aí que precisa ser considerada. Então, a próxima pergunta foi relacionada a horários, né? A estrutura física da escola se diferenciava muito da área urbana, se não. Então, ele iniciou falando, né, sobre a quantidade de sala, que tinha de 6 a 8 salas de aula, com 4 laboratórios, com um pavilhão administrativo que contém biblioteca, recepção, coordenação, sala de educadores, diretoria. Tem também refeitório, quadra esportiva e a cozinha. Então, ele disse que os horários talvez não diferenciassem muito, e realmente não diferenciam da educação urbana, porque eles também trabalham com horário de tempo integral. Então, ele fala, né, sobre em relação às disciplinas comuns que a gente tem, que é português, matemática, história, e a parte diversificada, que é a parte diversificada ele vai explicar melhor no vídeo a seguir. O que a gente chama o tempo seminário, o tempo oficina, o tempo organicidade, o tempo esporte e o tempo aula. O que é que a gente desenvolve nesses tempos? O tempo seminário. Então, os educadores das linguagens, das humanas, das exatas, por exemplo, a gente está trabalhando um tema, porque a gente costuma trabalhar também por, digamos que é como se fosse, não é bem isso, tá certo? Mas é como se fossem nossos temas geradores, tá certo? A gente trabalha, digamos, por 2 meses. Então, a cada 2 ou 3 meses, a gente planeja em cima de uma temática. Essa temática, ela veio de onde? Ela veio desse inventário da realidade. Vejamos bem, a gente colhe na comunidade as perspectivas e anseios, traz para dentro da escola. E dando continuidade, uma coisa que chamou muita atenção da gente, deixou a gente muito entusiasmada, foi que existe a disciplina PEC, como a Gisele abordou, disse sim para das siglas, e que ele disse que no ensino médio, né, os alunos eles começam a conhecer a pesquisa, uma coisa que é muito interessante, a ver resumo, a ver resenha, artigo, coisas que a gente só consegue ver quando chega na universidade e fica um pouco perdido. Então, ele citou pra gente uma dinâmica que é feita do 1º ao 3º ano do ensino médio. No 1º ano, os alunos eles fazem um memorial, né, que eles escolhem um tema e vão fazer isso de forma artística. E os alunos também vão responder perguntas sobre eles. E no 2º ano, os alunos escolhem um tema. E no 3º ano, eles vão produzir a escrita a partir do tema que eles escolheram. Então, eles formam uma banca, uma coisa que me chamou muita atenção, eles formam uma banca, chamam pessoas de fora e tem todo esse movimento. Então, ele disse que antes da pandemia, eles aglomeravam, faziam essa banca com muita gente, chamavam o pessoal de outras escolas. Então, isso deixou a gente muito assim, entusiasmada, porque é uma iniciativa muito importante, que a gente não vê isso de nenhuma forma e quando chega na universidade, a gente no início fica um pouco perdida. O professor Jeová nos explicou como é importante para que os jovens da sua cidade, das escolas em que ele atuou, reconheçam o lugar que eles moram. Não somente que eles aceitem o fato que eles moraram ali e vivam estagnados com tristeza, mas que eles possam reconhecer e valorizar, ter amor e o verdadeiro sentimento de pertencimento àquele local. Pois para defender algo, nós precisamos fazer parte dele. É um elemento fundante para os jovens se sentirem parte do território. E ao se sentirem parte, a gente ir para a defesa. Reconhecer os limites, que em todos os lugares tem, mas a gente ir para essa defesa do território. E também como educador. Quando estávamos próximos de concluir a entrevista, o professor Jeová nos explicou uma das motivações que o levou a trabalhar como educador popular: a dívida social. Vim para esse ramo da educação foi nessa coisa aí da dívida social. Meu pai e minha mãe são analfabetos. Não tenho mais pai, né, mas os 2 analfabetos. E por quê?
porque o proprietário, o latifundiário, nunca permitiu que os moradores, além de não ter terra, também tivessem conhecimento. Eu quero uma escola do campo, que tenha a ver com a vida da gente, querida e organizada, conduzida coletivamente. Eu quero uma escola do campo, que não enxerga apenas equações, que tenha como chave mestra o trabalho e os mutirões. Eu quero uma escola do campo, que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do nosso futuro. Eu quero uma escola do campo, onde o saber não seja limitado, que a gente possa ver o todo e possa compreender os lados. Eu quero uma escola do campo, onde seja o símbolo da nossa semeia, que seja como a nossa casa, que não seja como casa alheia. Eu quero uma escola do campo, que não tenha cercas e que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro.